milionário fica em choque ao descobrir que a faxineira é sua filha secreta e Eduardo Mendoza, o milionário de Guadalajara, estava acostumado a fazer acordos que mudavam destinos. Seu império era grandioso, tudo à sua volta era luxo, mas numa tarde cinzenta e chuvosa, nada disso importava. Voltando de uma reunião que poderia potencialmente elevar sua carreira a novas alturas, ele avistou uma menina no canto da rua. Ela chorava. O desespero em seu olhar fez seu coração parar. O que era aquilo? O que uma garotinha tão frágil estava fazendo ali? Ao se aproximar, ele ficou paralisado. Os olhos dela eram iguais aos de Valentin, sua filha desaparecida 5 anos atrás. Uma cicatriz atravessava seu rosto, um detalhe que o fez sentir um frio na espinha. Era como se a vida o estivesse provocando, jogando na sua cara uma lembrança que ele tentou enterrar. Ele tinha tudo, mas a dor da perda o consumia. Ele perguntou o que havia acontecido, tentando conter o aperto no peito. A resposta veio em meio a soluços. Pela perda recente da mãe, Paloma agora vagava sozinha pelas ruas. — O que você está fazendo aqui, pequena? Ele perguntou, a voz falhando. Ela olhou para ele com um misto de medo e esperança. A conexão era instantânea e assustadora. Ele sentiu que Paloma carregava um peso invisível, como se sua dor se misturasse à dele. Ele se agachou, olhou bem nos olhos dela e as imagens de Valentina voltaram com força total. Como isso era possível? O mundo parecendo girar ao seu redor, Eduardo percebeu que a vida havia lhe dado uma segunda chance, mas ele precisava agir rápido. Assim que decidiu ajudá-la, as coisas começaram a se complicar. Vários dias se passaram e ele fez de tudo para aproximar-se da menina. Levou-a para um abrigo e ficou pensando em uma forma de cuidar dela. Mas quanto mais tempo passava, mais perguntas surgiam. Como ela poderia ser tão parecida com Valentina? Era apenas uma coincidência? Ou havia algo mais profundo ali? Enquanto isso, Eduardo percebeu que antigos inimigos queriam vê-lo arruinado. Um advogado sem princípios começou a cogitar que ele não estava em sua sanidade mental, movendo ameaças e mentiras para desgastar sua imagem. Ele sabia que precisava agir, e rápido. À medida que se aproximava de Paloma, começou a pensar em criar uma fundação para ajudar crianças desaparecidas. Aquela ideia parecia mais do que um simples projeto. Era como se fosse o único caminho para redimir sua dor e talvez encontrar Valentina. Então, Eduardo decidiu investigar. Se Valentina ainda estivesse viva, ele a encontraria. Mas o que aconteceria se, ao encontrá-la, ele tivesse que escolher entre o passado e a nova vida que se formava ao seu lado com Paloma? O dilema estava vivo. E as respostas pareciam cada vez mais distantes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava perdido em seus pensamentos. A imagem de Paloma, com seus olhos que o lembravam de Valentina, o consumia. Ele pensou em como encontrá-la poderia ser a resposta para sua dor. Mas o destino parecia ter outros planos. Uma noite, enquanto ele revisava documentos para sua nova fundação, seu celular vibrou insistentemente. Era uma mensagem anônima. Se você ama a menina, deve saber a verdade. Paloma não é quem você pensa que é. Seu coração disparou. O que aquilo significava? Ele não podia acreditar no que estava lendo. Imediatamente decidiu investigar. Ele seguiu os fios da mensagem até um bar da cidade, um lugar que ele costumava ignorar. O clima lá era pesado.
mas ele precisava saber a verdade. O bartender, um homem idoso com um olhar perspicaz, o cumprimentou. Você deve ser quem estava procurando a menina. Escute, tem coisas aqui que não estão claras. Eduardo pressionou. O que você sabe sobre Paloma? Ela não é só uma garotinha perdida. Os rumores na cidade falam de uma irmã gêmea, uma história sombria. Vocês podem ter mais em comum do que imagina. O bartender fez uma pausa, enquanto Eduardo sentia um nó na garganta. Uma irmã gêmea. Os olhos de Paloma, o jeito dela, tudo parecia fazer sentido. Mas o quê? 6 anos atrás, 2 meninas desapareceram. Uma delas foi encontrada. A outra nunca apareceu. O nome dela era Valentina. A declaração do homem ecoou na mente de Eduardo como um trovão. O que isso significava? Paloma poderia ser a gêmea de Valentina, mas não a mesma Valentina que ele havia perdido. É uma maldição, meu amigo. O bartender continuou, enquanto os clientes ao redor pareciam ouvir com atenção. Uma história de vingança, famílias divididas e segredos enterrados. A mãe de Paloma, ela tinha muitos inimigos. As palavras giravam na cabeça de Eduardo. Ele sabia que tinha que saber mais, que havia algo mais envolvido. Todo aquele tempo, enquanto tentava encontrar sua filha, ele poderia estar se envolvendo em uma trama muito mais complexa. Quando Eduardo saiu do bar, a chuva já caía com força. Ele ligou para a assistente Karina com seu coração acelerado. Karina, encontre tudo sobre a mãe de Paloma. Ela não é apenas uma menina perdida. Preciso saber quem ela realmente é. No instante em que ele desligou, ele sentiu uma mão no ombro. Era um homem de aparência ameaçadora. Você está brincando com fogo, Eduardo. Paloma está em perigo. Se não sair do caminho, o que aconteceu com sua filha pode acontecer de novo. O choque congelou Eduardo. Ele olhou nos olhos do homem e viu um aviso. O que mais ele não sabia? Essa nova revelação, essa nova necessidade de descobrir a verdade, estava puxando-o para um abismo. Ele se recusava a aceitar que poderia perder outra filha. No fundo, ele sentiu o terreno se mover sob seus pés. As perguntas agora eram urgentes e a pressão aumentava. O que realmente estava acontecendo? E quem era Paloma? O futuro dele, agora, parecia mais incerto do que nunca. A conexão que ele sentia por ela poderia se transformar em seu pior pesadelo. Eduardo estava em conflito. A busca por Valentina parecia agora um labirinto sem saída. Ele precisava de respostas, mas estava aterrorizado com o que poderia descobrir. Eduardo estava em conflito. A busca por Valentina parecia agora um labirinto sem saída. Ele precisava de respostas, mas estava aterrorizado com o que poderia descobrir. As palavras do bartender ainda ecoavam em sua mente, quando algo inesperado aconteceu. No instante em que Eduardo estava prestes a sair do bar, um grito agudo cortou o ar. Ele virou-se rapidamente, seu coração batendo forte. Era uma mulher, com expressão aterrorizada, e ela estava olhando diretamente para ele. Você. Você tem que ir. Paloma está em perigo. A mulher parecia deslocada. Seus olhos arrepiantes refletiam um medo profundo. Eduardo não hesitou. Saiu apressado do bar e a chuva o atingiu de novo. Cada gota parecia levar um pedacinho de sua esperança. Ele precisava encontrar Paloma. Ao chegar ao abrigo, suas mãos tremiam ao abrir a porta. A recepcionista, uma senhora idosa, olhou para ele com preocupação. O que aconteceu? Perguntou ela, enquanto Eduardo já adentrava o lugar. É a Paloma. Onde ela está? A urgência na voz dele fez com que a mulher hesitasse. Eduardo seguiu em frente. Chegava a sentir o frio na espinha. Ele encontrou um grupo de crianças brincando. Mas onde estava Paloma? Seu coração pulava na garganta. Então, alguém apareceu. Era Karina, sua assistente, com um olhar de pânico. Eduardo, você precisa ver isso. Ela segurou um papel que estava amassado em sua mão. Ele percebeu que era uma fotografia. É a sua filha. Eduardo pegou a foto e ficou paralisado. A imagem era dela, mas não era Paloma. A menina se parecia exatamente com Valentina. A roupa, o sorriso. Mas algo estava errado.
A menina na foto estava em uma festa e, ao fundo, ele viu um rosto familiar. A mãe de Paloma, que supostamente estava morta. Todos os seus sentidos estavam gritando. Como isso é possível? Karina ajeitou os óculos, enquanto sua mão tremia. Eu encontrei isso no arquivo Bella. Tem mais. A mãe de Paloma não morreu de causas naturais. Ela estava envolvida em algo muito maior. Os pontos começaram a se conectar na cabeça de Eduardo. O que você está dizendo? Ele forçou a si mesmo a manter a calma, mas seu coração estava em frangalhos. Ela estava sendo perseguida. Havia uma rede de tráfico de crianças e as duas estavam no alvo. As palavras dela cruzaram o ar como um soco. Isso poderia significar que Valentina estava viva. Mas a conexão com Paloma se tornava cada vez mais sombria. Um barulho atrás deles fez Eduardo se virar. Uma figura encapuzada entrou correndo, a expressão pálida e os olhos cheios de desespero. Precisamos ir agora, gritou. Eles sabem onde você está. O caos tomou conta. A recepcionista começou a gritar. As crianças começaram a chorar. E Eduardo sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Karina, o que está acontecendo? Ele olhou para a assistente. Mas antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada avançou, puxando Eduardo. Venha, não temos tempo. Eduardo hesitou. Ele queria entender tudo. Queria saber a verdade sobre Paloma, sobre Valentina, sobre essa rede secreta que poderia estar manipulando tudo. Mas ao mesmo tempo instintos primários gritavam para que ele fugisse. O encapuzado olhou para ele com intensidade. A vida de Paloma depende de você. Eles estão atrás dela. Se você não agir rapidamente, ela pode ser a próxima. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que deveria fazer? Morrer em busca da verdade, ou fugir e tentar salvar a vida da única criança que parecia fazer parte de sua família. Seus pensamentos giravam como um furacão. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, mas a dúvida ainda pairava no ar como uma sombra. Evacue as crianças, agora! Gritou o encapuzado, enquanto olhava apreensivo para a entrada. Era uma corrida contra o tempo. Ele não podia perder Paloma. Mais do que isso, não podia aceitar que poderia perder outra filha. Mas a reviravolta já tinha se instalado, e Eduardo estava prestes a descobrir que as verdadeiras surpresas ainda estavam por vir. Eduardo estava paralisado. A confusão e a tensão à sua volta foram esmagadoras. Ele olhou para a figura encapuzada, o coração martelando, enquanto a mulher ao seu lado gritava para evacuar o lugar. O estado de pânico no abrigo se espalhou como um incêndio, crianças chorando e correndo, adultos gritando em meio à confusão. A figura encapuzada puxou Eduardo mais perto, a voz baixa e urgente. Eu sei onde Paloma está, mas você precisa me seguir, agora. Eduardo sentiu um arrepio. A ideia de perder Paloma novamente o aterrorizava. Ele acenou com a cabeça, lutando contra o impulso de perguntar sobre Valentina. Enquanto saíam correndo, a figura guiou Eduardo por um corredor escuro nos fundos do abrigo. As paredes eram geladas e úmidas. Ele sentia o cheiro de mofo e o peso do medo crescendo no peito. No final do corredor, uma porta se abriu para um beco. A neblina densa tornava tudo mais surreal. Eduardo olhou para trás, verificando se as crianças estavam sendo levadas para a segurança. Então a figura parou abruptamente e virou-se para ele. Você precisa saber a verdade, Eduardo. Não posso mais escondê-la. O coração dele disparou. O que você está falando? A figura retirou o capuz e Eduardo ficou em choque. Era a mãe de Paloma, Rosana. Mas como era possível? Ele havia visto ela no arquivo. Acreditava que estava morta. Não, você está viva? Rosana olhou para ele, a expressão cansada e angustiada. Sim, mas precisa entender. A verdade sobre Paloma é mais complicada do que você imagina. Ela hesitou, como se suas palavras pesassem. Ela não é apenas a filha que você está tentando salvar. Ela é parte de um plano maior. Algo que começa com você e Valentina. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecendo sob seus pés. O que você está dizendo?
Que Paloma é sua filha, Isalentina? Mas Paloma é a filha que eu perdi, assim como Valentina. Mas, na verdade, as duas são irmãs gêmeas. O mundo de Eduardo começou a girar. Como isso era possível? Ele achou que uma delas havia desaparecido para sempre, e a outra era um fantasma do passado. Ela explicou rapidamente. Fui forçada a me esconder quando descobriram a verdade sobre nossas filhas. Havia uma gangue. Eles queriam as crianças para um propósito maligno. Eu não pude salvá-las, então criei uma nova vida, mas agora elas estão em perigo novamente. Uma série de emoções ribulante tomou conta de Eduardo. A mente dele não estava conseguindo processar. E você sabia de tudo isso? Por que não me procurou antes? Porque eu não sabia se você ainda estava vivo. E porque os homens que estão atrás de mim estarão atrás de você também. Eles querem acabar com vocês. Ela gesticulou, o pânico crescendo em sua voz. A única maneira de protegê-las é reunir a família. Mas para fazer isso, precisamos enfrentar os homens que nos separaram. Um grito cortou o ar, e o som de passos se aproximando fez Eduardo virar-se. A figura encapuzada se adiantou, e ele percebeu que era um homem alto, com uma expressão ameaçadora. Estamos atrasados. Eles já estão chegando. Sem pensar, Eduardo agarrou Rosana pela mão. Então vamos! Precisamos encontrar Paloma. E Valentina, se ela ainda estiver viva. Nesse momento, enquanto corriam, o mundo à volta parecia desmoronar, e a verdade estava prestes a ser revelada. No fundo, Eduardo sabia que as revelações não haviam terminado. O que mais ele descobriria sobre aquelas duas meninas? Seria esta a verdade que ele precisava? Ou a porta para um pesadelo ainda maior? Com o coração na garganta e o vento cortando seu rosto, ele só conseguia pensar em uma coisa. Tudo havia mudado, e ele estava prestes a entrar em um labirinto de segredos muito mais profundo do que poderia imaginar. Enquanto corriam, a voz de Rosana ressoava na mente de Eduardo. Irmãs gêmeas, ele mal conseguia processar. O mundo parecia desmoronar, enquanto eles atravessavam o beco, a chuva torrencial misturando-se com o pânico que já dominava seu coração. Eles precisavam encontrar Paloma, mas o que mais ele descobriria? Cada resposta parecia levar a mais perguntas. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Eduardo e Rosana pararam. O som de pneus arrastando e gritos se aproximando. Eles estão aqui! Gritou Rosana, pálida. Eduardo começou a puxá-la rapidamente, tentando escapar. Mas parou abruptamente ao ouvir algo que congelou seu sangue. A voz de Paloma. Papai! Ela gritava. Um impulso imediato fez Eduardo correr na direção da voz. A rua estava tumultuada, enquanto pessoas corriam assustadas. A figura encapuzada o seguia, mas ele não tinha tempo para pensar. Ele tinha que chegar até Paloma. Com a adrenalina pulsando, ele finalmente avistou a menina. Ela estava encurralada contra uma parede, seus olhos grandes e assustados, enquanto dois homens brutamontes se aproximavam dela. Eduardo gritou, Paloma, não! Fique atrás de mim! Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. A atmosfera estava elétrica. O caos envolvia tudo. Os homens sorriam. E um deles tinha um olhar de satisfação, como se estivesse jogando um jogo de gato e rato. Eduardo sentiu o sangue ferver, o instinto de proteção brotando em cada célula de seu ser. Ele avançou, sem pensar nas consequências. Era uma corrida contra o tempo e ele não iria deixar que tocassem em Paloma. Saia da frente, garoto! Um dos homens bradou avançando com fúria. Eduardo não tinha escolha. Com um movimento rápido, ele empurrou o homem com todas as suas forças, mas o golpe apenas o fez titubear. O outro homem se lançou sobre ele. A luta era brutal. Socos e chutes viriam, quando de repente uma explosão de dor atingiu Eduardo. Mergulhando em um mar de confusão, Eduardo lutava para se levantar. Ele viu Paloma, agora em pé e segurando um objeto em suas pequenas mãos. Um brilho metálico refletia as luzes da rua. No instante em que Eduardo se virou para ela, sua expressão mudou. Paloma, cuidado! Gritou, mas já era tarde. Ela ergueu o objeto e Eduardo viu que era uma faca. O homem que estava prestes a atacá-lo hesitou. Seus olhos se fixaram na garotinha. Mas Paloma estava decidida.
os olhos cheios de determinação. Você não vai machucar meu pai, ela gritou, com uma coragem inesperada. Fernando, o homem mais forte, sorriu, mas era um sorriso diferente, como se algo dentro dele tivesse mudado. O que você pensa que está fazendo, garota? Agora ele parecia menos confiante. Micael, o outro homem, riu de forma sombria. Você não sabe com quem está lidando, menina. Essa não é uma brincadeira. Eduardo estava em choque, sua mente acelerando. Paloma tinha uma habilidade que ele nunca havia imaginado, mas a situação estava prestes a se transformar em algo muito mais complexo. Antes que pudesse reagir, um grito estrondoso cortou o ar, vindo de Rosana, que estava paralisada. Eduardo juntou coragem para voltar os olhos para a situação, e naquele momento o mundo parecia andar mais devagar. Rosana olhava para Paloma, então para os homens, e algo em sua expressão foi além do medo. Parecia reconhecimento. Você não pode ser! Rosana exclamou, e as palavras dela quebraram a tensão no ar, como o vidro se despedaçando no chão. Do que você está falando? Perguntou Eduardo, confuso. As insinuações passaram rapidamente por sua mente, mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Paloma já havia avançado com a faca, ameaçando os homens e, sem querer, começando a revelar mais do que qualquer um esperava. Eduardo sentiu uma vertigem, uma sensação de que tudo o que ele sabia estava para desmoronar. O que mais Rosana não estava dizendo? Paloma não era apenas uma criança perdida, e tudo o que ele havia construído estava prestes a ruir diante de seus olhos. As palavras de Rosana ecoavam em sua mente. O que você quer dizer com isso? Você não pode ser quem eu estou pensando. A tensão estava palpável, e Eduardo agora precisava não apenas salvar duas filhas, mas também entender um mistério que destruía os fragmentos da sua vida em um instante. E no meio do caos, a verdade escondida começava a se desvelar, uma verdade que prometia mudar tudo novamente. As palavras de Rosana ecoavam como um trovão na cabeça de Eduardo. Irmãs gêmeas? Ele mal podia acreditar. Mas a tensão no ar não dava espaço para dúvidas. Ele viu Paloma com a faca em punho e a adrenalina pulsava nas veias. Paloma, não avança! Ele gritou, mas ela estava decidida. O olhar dela era uma mistura de raiva e medo. Os homens se aproximavam devagar, rindo como se fossem os donos daquela situação. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele não podia perder outra filha. O instinto de proteção que sempre o guiou agora gritou mais alto do que nunca. E naquele momento tudo mudaria. Nesse instante, um barulho ensurdecedor rasgou o ar. Um carro preto bruscamente parou em frente ao grupo. A porta se abriu e alguém saltou de dentro. Eduardo não estava preparado para o que viu. Era alguém que ele conhecia muito bem. Um rosto de seu passado que ele nunca esperou ver novamente. Leonardo, seu irmão. Leonardo não aparecia desde o trágico acidente que havia mudado suas vidas. O coração de Eduardo disparou. Leonardo, o que você está fazendo aqui? A incredulidade estampada no rosto dele se misturou ao medo. Leonardo olhou rapidamente para Paloma, depois para os homens, e sua expressão era de desespero. Eduardo, sai da frente! Eles vão levar a menina! Ele gritou. Com um movimento rápido, puxou uma arma, não mostrando dúvida. Os homens hesitaram, mas a expressão de Leonardo só se intensificou. Você não entende. Isso não é apenas uma briga qualquer. Esta garota, ela é a chave. Você precisa escolher. As palavras dele cortaram o ar, e Eduardo ficou paralisado. Escolher? O que você quer dizer? A confusão misturava-se à angústia de Eduardo. Leonardo, seu irmão, um homem que desapareceu do nada, ali na hora mais crítica. Ele se sentiu como em um pesadelo. Você tem que escolher entre a sua filha e a verdade sobre Valentina. As palavras soaram como um eco. O tempo parecia passar devagar. Paloma se mantinha firme, a faca ainda em punho, uma expressão de determinação no rosto. Mas o que realmente estava acontecendo? Eduardo olhou para Rosana, buscando respostas.
Ela apenas sacudiu a cabeça em horror. Aquilo que você não sabe sobre Valentina é mais aterrador do que imagina. Leonardo continuou, o desespero se intensificando. Ela não foi apenas sequestrada. Ela é parte de algo muito maior, algo que liga as três. Os homens começaram a se aproximar de novo. Mas antes que pudesse pensar em como escapar, Paloma gritou: Eu não vou deixar eles machucarem você, papai! E como um relâmpago, ela lançou a faca em direção a Leonardo. O mundo parecia parar. Eduardo viu a faca cortando o ar. Ele gritou: Não, Paloma! Mas não havia tempo. A lâmina atingiu Leonardo no ombro e ele prendeu a respiração, mal acreditando no que acabara de acontecer. O homem que desaparecera de sua vida agora sangrava aos pés de seu irmão. E os homens estavam em choque, olhando entre Leonardo e Paloma. Você está louca? O que é que você fez? Ele gritou, segurando o ferimento com força. Eduardo não conseguia lidar com a realidade. O passado e o presente estavam emaranhados de uma forma que o deixava atordoado. Eu só queria proteger você, Paloma chorou, agora aparentemente assustada com o que fizera. Eduardo se lançou em direção a ela, envolveu-a em seus braços. Tá tudo bem, meu amor, mas precisamos agir rápido. Enquanto isso, os homens começaram a se recuperar, o riso malicioso retornando aos seus rostos. Leonardo, com o braço ferido, olhou para Eduardo e sussurrou: Eles não estão sozinhos. Tá tudo ligado, Valentina. Ela! Um grito cortou a fala dele. Silêncio! Era um dos homens, furioso. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. E naquela hora, Eduardo percebeu que a revelação estava apenas começando. Um turbilhão de emoções dominou todos eles. Medo, raiva, desespero. E as palavras de Leonardo reverberaram. Escolher entre Paloma e a verdade. O que ele faria? O que isso realmente significava para Valentina e para todos eles? Ele sabia que não tinha mais tempo. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas agora havia um novo dilema. O que seria escolha e o que seria condenação? E, no fundo, uma pergunta intensa ressoava. Até onde ele iria para salvar sua família? Enquanto a tensão pairava no ar, Eduardo sentia seu coração acelerar. Leonardo, ferido e exausto, olhava para Paloma, e a situação estava à beira de uma explosão. Eduardo, não podemos perder mais tempo. Eles estão se aproximando. As palavras de Leonardo trouxeram um novo senso de urgência. Paloma, ainda com a faca em punho, parecia uma fúria, mas a coragem dela também vinha do medo. Eu não deixo que você se machuque, papai. A determinação na voz dela soava poderosa e sincera, enquanto os homens começavam a encerrar o espaço entre eles. Eduardo queria gritar. Queria que tudo isso parasse, mas não havia tempo. Eles precisavam agir. Então, uma sensação estranha envolveu a cena. Um silêncio súbito pairou, tão pesado quanto a chuva que caía. Eduardo olhou ao redor, percebendo que em um instante todos pareciam engessados. Até mesmo os homens, profundamente focados em Paloma, foram pegos de surpresa por algo diante deles. Algo que Eduardo não conseguia ver. Paloma! Ele gritou, ainda sem saber o que aconteceria a seguir. Mas antes que pudesse continuar, um clarão de luz iluminou todo o beco, fazendo com que todos estivessem temporariamente ofuscados. Com os olhos ajustados à súbita claridade, ele não estava preparado para a imagem que se desenrolou em frente a eles. Um carro cheio de pessoas avançou em alta velocidade, parando abruptamente, enquanto uma porta se abria com um estrondo. A figura que saltou de dentro fez o coração de Eduardo parar. Era Valentina, a verdadeira Valentina. A ideia de que ela poderia estar viva agora parecia mais real do que nunca. Não havia apenas semelhança. Era como olhar para um espelho. "Pare com isso!" gritou Valentina com uma voz cheia de autoridade, fazendo com que todos a olhassem. Seu olhar estava fixo em Paloma, mas havia uma tensão inegável entre filha e pai. "Você não entende, Paloma! Você não pode ficar aqui!" Valentina parecia mais velha, mas seu espírito indomável sempre esteve presente. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Ele estava completamente atordoado. "Valentina? É você? Como assim?" perguntou,
sem conseguir controlar a emoção. O ar estava espesso com a confusão que agora o cercava. Paloma também parecia confusa, sem saber se deveria se aproximar ou recuar. Seu pai nunca lhe contou a verdade, Valentina desafiou, apontando para Leonardo, que estava ainda recuperando a compostura. E você? Você precisa saber que eu não só sou irmã. Há muito mais em jogo e eles estão vindo atrás de nós. Os homens que antes estavam confiantes, agora estavam hesitantes. Quem era aquela menina que desafiava tudo? Eduardo queria entender. Tudo o que ele havia acreditado estava revelado em uma nova luz. O que você quer dizer com isso? É uma armadilha, papai. Eles nos querem unidas, mas você tem que escolher. O olhar de Valentina era intenso. Eduardo se lembrava da ligação que sentia com Valentina quando ela desapareceu. Mas agora, os fios invisíveis da vida pareciam mais confusos do que nunca. O Leonardo, ainda segurando o ferimento no braço, apressou-se a explicar. A verdade sobre as suas filhas é mais redentora e perigosa do que você pode imaginar. Elas são parte de um plano maior. Precisamos sair daqui rápido. Suas palavras eram um grito de socorro. Enquanto isso, a tensão aumentava. O sorriso superior dos homens começava a se desfazer. O que é que estava acontecendo? Valentina olhou para Eduardo, os olhos brilhando com uma mistura de amor e dor. O peso das escolhas era palpável. Quando a situação parecia prestes a se implodir, o último homem que estava se aproximando a comando de medo fez uma afirmação que deixou todos boquiabertos. Se você não quiser que as coisas fiquem feias, você precisa decidir quem realmente vai ficar com a vida. Eduardo sentiu como se o chão tivesse se desfeito sob seus pés. Cada peça de quebra-cabeça estava girando em sua mente, e de repente uma possibilidade aterradora o atingiu. Se Valentina estava correta, a conexão entre Paloma e Valentina era mais do que familiar. Eram irmãs gêmeas, mas também eram parte de um jogo cruel. O que é que isso significava realmente? O grito Valentina ecoou em seu coração. Escolha, Eduardo. Mas saiba que a verdade pode ser devastadora. E naquele momento de caos e revelações, ele percebeu que um caminho seria tomado. O que aconteceria se ninguém pudesse realmente sair vivo? A dúvida e o medo viraram um turbilhão dentro dele. Um dilema terrível estava prestes a ser decidido, e a verdadeira natureza do que significava ser pai se desnudava diante de sua própria história. A pergunta que pairava no ar agora parecia ainda mais urgente. Até onde Eduardo iria para proteger suas filhas? Enquanto a tensão pairava no ar, Eduardo sentia seu coração acelerar. Valentina, a verdadeira Valentina, estava ali. Ele não conseguiu processar. Tudo que ele acreditava, tudo que sua vida significava, agora flutuava em uma incerteza profunda. Paloma olhava para a irmã, o olhar dela misturando curiosidade e medo. Você não pode ficar aqui, Valentina gritou novamente. O que mais poderia acontecer? Os homens atrás deles hesitavam, mas a presença de Valentina havia mudado a dinâmica. Valentina, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Ele estava prestes a gritar, mas Valentina não deu espaço para mais perguntas. Eduardo, se você me ama, precisa confiar em mim. Eles não são apenas homens. Eles fazem parte de uma organização que procura as crianças. As palavras caíram como uma bomba. Eduardo olhava em volta, a realidade dele sendo destroçada. O que você quer dizer com isso? Ele sentia os olhos de todos fixos nele, a pressão aumentando. Valentina respirou fundo. Eles sabem de quem você é e de quem somos. Você é a chave para tudo isso. Você sempre foi. Ela balançava a cabeça, a frustração estampada em seu rosto. Se você não fizer o que eles querem, todos nós estaremos em perigo. De repente, o tempo pareceu parar. Eduardo não podia acreditar no que estava ouvindo. O mundo se tornava um caos ao seu redor. Os homens até então hesitantes pareciam finalmente decididos. Um deles, o mais alto, avançou. Chega de joguinhos. Vocês têm um preço a pagar.
Diante da ameaça, Leonardo, ferido, levantou-se e ergueu a arma. A tensão era palpável. Não se aproxima delas, ele gritou, a voz trêmula. Foi então que a reviravolta inesperada aconteceu. Um dos homens, que até então parecia um simples capanga, deu um passo à frente, apenas isso. Mas a expressão em seu rosto fez o coração de Eduardo parar. Eu não quero fazer isso, irmão. A voz era familiar. Eduardo arregalou os olhos. Irmão, o que você está dizendo? Diante dele estava Rafael, seu irmão que acreditava estar perdido há anos. Eles cresceram juntos, mas as escolhas de Rafael o levaram para um caminho sombrio. A verdade batia à porta, e Eduardo estava paralisado. Não é hora para isso! Gritou o homem alto, furioso. Ele é um traidor. O ambiente ficou tenso. Eduardo queria entender, mas não havia tempo. Paloma, segurando a faca, olhou para Rafael confusa. Você é um deles? O tom dela carregava incredulidade e dor. Não, não sou, eu juro! Rafael insistiu, com a voz cheia de emoção. Foi tudo um erro, irmãos. Eu não consigo me afastar, mas não quero que isso acabe assim. As palavras dele eram um apelo. Eduardo sabia que as questões dos irmãos estavam mergulhadas em um passado complicado. Mas o clima estava pesado. O homem ameaçador começou a avançar, decidido a se certificar de que não teria erro. Eduardo sentiu um nó na garganta. Valentina, o que você quer dizer com tudo isso? Eles sabem que você é o único que pode fazer a conexão. Eles têm um plano para você, para todas nós. Eduardo não podia ignorar isso. Ele se virou para Paloma. O custo da verdade estava se formando. Mas antes que pudesse questionar, tudo tomou um caminho inesperado. Rafael avançou, olhando fixamente para o homem que o ameaçava. Se fizerem algo contra elas, não serei mais seu irmão. A determinação na voz dele fez todos ao redor hesitarem. Mas neste momento tenso, um tiro ecoou. Eduardo sentiu um frio na espinha. O barulho ressoou como um vórtice de dor. Ele se virou na direção do som, mas não era Rafael. Era Leonardo, que em um instante de desespero havia disparado a arma. O tiro não acertou nenhum dos homens, mas a explosão trouxe o caos descontrolado. Os homens começaram a correr em várias direções. A realidade virou um turbilhão. Vamos! Gritou Valentina, puxando Paloma. Eduardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a única certeza que tinha agora era que tudo estava prestes a mudar radicalmente. Paloma olhava para ele, os olhos cheios de perguntas. Papai, para onde vamos? A inocência dela cortava o coração de Eduardo. Mas antes de ele escapar, Rafael se jogou na frente dele. Os homens não querem apenas você. Eles têm um plano para todas nós. A verdade revelada fez tudo parecer mais sombrio do que antes. O que significava tudo isso? Eduardo sentiu uma onda de dor e medo. O que mais estavam escondendo? No fundo, ele percebia que um novo tipo de batalha estava prestes a começar. E agora, mais do que nunca, ele precisava decidir de que lado estava. Enquanto a tensão pairava no ar, Eduardo sentia seu coração acelerar. Valentina, a verdadeira Valentina, estava ali. Ele não conseguiu processar. Tudo que ele acreditava, tudo que sua vida significava, agora flutuava em uma incerteza profunda. Paloma olhava para a irmã, o olhar dela misturando curiosidade e medo. Você não pode ficar aqui! Valentina gritou novamente. Os homens atrás deles hesitavam, mas a presença de Valentina havia mudado a dinâmica. Valentina, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Ele estava prestes a gritar, mas Valentina não deu espaço para mais perguntas. Eduardo, se você me ama, precisa confiar em mim. Eles não são apenas homens. Eles fazem parte de uma organização que procura as crianças. As palavras caíram como uma bomba. Eduardo olhava em volta, a realidade dele sendo destroçada. O que você quer dizer com isso? Ele sentia os olhos de todos fixos nele, a pressão aumentando. Valentina respirou fundo.
Eles sabem que você é o único que pode fazer a conexão. Eles têm um plano para você, para todas nós. De repente, o tempo pareceu parar. Eduardo não podia acreditar no que estava ouvindo. O mundo se tornava um caos ao seu redor. Os homens, até então hesitantes, pareciam finalmente decididos. Um deles, o mais alto, avançou. Chega de joguinhos. Vocês têm um preço a pagar. Diante da ameaça, Leonardo, ferido, levantou-se e ergueu a arma. A tensão era palpável. Não se aproxima delas. Ele gritou, a voz trêmula. Foi então que a reviravolta inesperada aconteceu. Um tiro ecoou. Eduardo sentiu um frio na espinha. O barulho ressoou como um vórtice de dor. Ele se virou na direção do som. Mas não era Leonardo. Era Rafael, que, em um instante de desespero, havia disparado a arma. Eduardo ficou paralisado. Ele não queria acreditar no que estava acontecendo. O tiro não acertou nenhum dos homens, mas a explosão trouxe o caos descontrolado. Vamos! Gritou Valentina, puxando Paloma, e a confusão se instalou. Rafael estava agora em um lado, o olhar desesperado, enquanto os homens estavam confusos. Eduardo viu Paloma em choque, sem saber se seguiria a irmã ou ajudaria o tio. Rafael então gritou, sua voz transbordando de dor e desespero. Esperem! Há algo que vocês precisam saber. Ele tentou se mover, mas estava fraco. As palavras saíram em um fluxo acelerado. A verdade sobre nós, sobre Valentina e Paloma. Eu não sou quem você pensa, Eduardo. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Agora não é hora para mistérios. Rafael olhou para Valentina, como se pedisse permissão. Elas não são apenas irmãs, elas são também minhas filhas. Eu sou o pai delas. O chão pareceu se abrir sob os pés de Eduardo. O quê? Sua mente girava. Como assim? Os homens, que estavam se recompondo, pareciam confusos. Valentina hesitou, fazendo com que a atenção de todos ficasse centrada nela. O que você está dizendo, Rafael? Isso não faz sentido. É verdade. Eu sou o único que sobreviveu à primeira vez que isso aconteceu. Quando Valentina e Paloma desapareceram pela primeira vez, eu sou o pai que foi forçado a deixar elas. A organização está atrás de mim e quer controlar o que foi desfeito. Eduardo olhou entre os irmãos, seu mundo desabando em pedaços. Paloma, entre lágrimas, balançava a cabeça. Somos irmãs de verdade? E, num instante, tudo o que constava como verdade se tornou uma mentira. Sim. Ele gritou, a dor em sua voz era palpável. Mas precisamos ir agora. Eles estão vindo. A realidade do que Rafael revelava desafiava tudo o que Eduardo conhecia. O tempo que eles levaram para se reunir nunca foi uma coincidência. Mas antes que pudessem se mover, o homem alto avançou, os olhos cheios de raiva. Vocês não vão a lugar nenhum! Eduardo e os outros pararam. Era uma corrida contra o tempo. Ele não queria perder mais ninguém. E as demais verdades estavam agora ameaçadoras no ar. Corram! Valentina gritou. O barulho de sirenes distante começou a ecoar. O futuro estava prestes a se despedaçar outra vez. Mas antes que pudessem escapar, Eduardo fez a única coisa que poderia pensar. A verdade pode nos salvar, mas essa é a hora para enfrentar nosso destino juntos. O que mais estava em jogo? Como poderiam escapar desse jogo mortal? Essas eram as perguntas que não tinham resposta, e apenas a neblina do futuro os cercava. Valentina, Paloma, Eduardo e Rafael estavam paralisados pela revelação. Cada um deles lidava com o peso da verdade que acabara de ser exposta. Eduardo sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O homem alto, já furioso, investiu contra eles novamente. Vocês não vão sair dessa tão facilmente. O grito ecoou e a pressão aumentou. Corra! Gritou Valentina, pegando a mão de Paloma. Eduardo sentiu um profundo instinto de proteção crescer dentro de si. Não, esperem! Ele gritou. A angústia o consumia. Eles precisavam sair, mas a confusão pairava no ar como uma neblina densa. Rafael, ferido, apoiou-se contra a parede. Não posso deixar que eles te levem, Eduardo. Você precisa proteger Paloma e Valentina.
As palavras dele eram uma súplica e uma ordem ao mesmo tempo. Um dos capandas, percebendo a fraqueza de Rafael, avançou rapidamente. Mas Eduardo, movido pelo desespero, deu um passo à frente. Não a toquem. E com isso, enfrentou o homem, sentindo toda a adrenalina correr em suas veias. Paloma, com os olhos arregalados, observava tudo. Ela sentia a mistura de medo e determinação. "Papai, eu posso ajudar!" gritou, segurando novamente a faca. Nesse momento, ela era mais do que uma garotinha assustada. Era uma guerreira. O homem a encarou e Eduardo viu que a determinação no olhar de Paloma era contagiante. Todos, de alguma forma, estavam conectados. Não pode machucá-los. Valentina bradou, unindo-se a Paloma, os olhares firmes, prontos para lutar. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Um segundo se transformou em uma eternidade. A adrenalina pulsava em suas veias, e mesmo enfrentando um perigo iminente, Eduardo sentiu que a esperança começava a surgir em meio ao caos. Rosana, até então silenciosa, interrompeu. "Todos vocês são mais fortes do que imaginam. Juntos, somos invencíveis." As palavras dela ressoaram e o grupo se uniu em um só. Naquele instante, todo o passado se mesclou com o presente. Valentina pôde ver as memórias de quando desapareceu. Paloma percebeu que já não estava sozinha. Eduardo sentiu, pela primeira vez em anos, um calor no peito, um desejo intenso de lutar por sua família. Com uma determinação renovada, Eduardo enfrentou os homens. "Vocês não vão nos levar. Temos uma nova chance de reescrever nossa história." Sua voz soou forte e confiante. Algo dentro dele despertou. E assim, em um movimento rápido, Paloma e Valentina avançaram lado a lado, segurando as mãos uma da outra. Eduardo seguiu, os olhos fixos em seus adversários. O grupo reagiu. Os capandas trocaram olhares hesitantes. O poder da unidade era uma força inquebrável. O homem alto hesitou. "Vocês não entendem o que isso significa!" gritou, mas já era tarde. A coragem do grupo era palpável, algo que ele não poderia combater. Valentina e Paloma uniram suas vozes. "Carregando a força de todas as crianças que haviam sofrido, estamos aqui para lutar por todas que ainda não têm voz." E com isso, um grito coletivo ecoou, simbolizando uma nova aliança, um novo futuro. A mistura de sentimentos tomou conta do ambiente. O ar estava cheio de esperança, coragem e um pouco de medo. Mas era um medo que os tornava mais fortes. A unidade deles ressoou e os homens começaram a recuar, hesitantes. Eduardo sentiu um arrepio de alívio ao perceber que talvez não estivessem sozinhos nessa luta. Mas ainda havia muito que enfrentar. Os mistérios continuavam a girar em sua mente. O que exatamente Rafael queria dizer? Será que a organização estava mesmo acabada? Com o coração acelerado, Eduardo lembrou-se das promessas que guiavam suas vidas. Eles estavam juntos agora, e nada poderia separar aquela família novamente. Mas o futuro era incerto. Olhando nos olhos de Valentina e Paloma, ele percebeu que a jornada estava longe de acabar. Novos desafios ainda estavam à frente. E assim, eles correram para a liberdade, prontos para enfrentar o que viesse. Um novo dia despontava, mas a interrogação pairava no ar. Até onde iriam para preservar o que encontraram? A vida deles estava em uma encruzilhada, e o verdadeiro significado de família e proteção ainda a ser desvendado. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as próximas histórias que vão te emocionar e surpreender. Esmagar o botão de like é fundamental para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos incríveis cheguem ainda mais longe. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode vir a seguir. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história e suas reviravoltas. Não espere nem mais um segundo. As verdadeiras aventuras estão apenas começando.